Mas por enquanto, graças a Deus, nada nem perceptível. Tudo tranquilo, né? Não deu nem para perceber. Bom, 11 horas e 12 minutos. Gente, no próximo dia 18 de maio, o Brasil se mobiliza, tá? Em torno de uma das causas mais urgentes e sensíveis da sociedade: o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A data marca o Dia Nacional de Enfrentamento, instituído em memória da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos, que foi cruelmente assassinada em 1973, após ser sequestrada e violentada. Aqui em Natal, a vereadora Camila Araújo reforça, a importância da campanha como um chamado à consciência coletiva e ao dever de proteção da infância. A vereadora também defende a educação preventiva nas escolas, o fortalecimento da rede de proteção e a punição severa aos criminosos. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse dia, tratar sobre esse assunto, além de outros temas também, recebemos a partir de agora a vereadora Camila Araújo. Vereadora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom dia para a senhora. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Ligado nas Cidades, uma satisfação imensa, cumprimentar quem está na audiência deste programa tão especial. E realmente o mês de maio, o mês laranja, né? É o Maio Laranja, ele marca essa temática que para nós ela é tão sensível e tão difícil de pensar que a cada uma hora nós temos 3 crianças sendo abusadas. Então, 3 infâncias interrompidas, 3 infâncias que são brutalmente violentadas, porque o crime de abuso sexual ele é um crime muito covarde, ele é muito silencioso. Portanto, ele passa a acontecer no contexto familiar, no seio dessa família. Pode ser através dos pais, irmãos, primos, tios, avós, seja quem for. Este violentador, este criminoso, ele está perto dessa criança. E essa criança, ela conhece, ela confia. E o porquê o 18 de maio? Né? Porque marca realmente um dos crimes mais brutais que a gente pode ter na nossa história com relação à infância. E esse crime ele ficou impune até os dias de hoje. Né? Os homens que cometeram esse ato com a menina Araceli, eles eram pessoas de muita influência, uma família muito abastada, eram latifundiários e terminou que eles não cumpriram sequer um dia de cadeia. E a gente precisa estar sempre fortalecendo isso na comunidade, com os atores que fazem a proteção, que nós chamamos a rede de proteção, que é formado pelo SGD, Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente. Você tem que conversar com a ponta, com os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, professores. Os conselheiros tutelares sozinhos, eles não têm condições de abraçar essa temática, até porque o conselheiro tutelar, ele é o órgão responsável por aplicar medidas de proteção à criança e adolescente, que é o encaminhamento para a rede. Ele vai fazer requisição dos serviços e esses serviços, eles precisam estar funcionando de forma interligada e de forma multidisciplinar. Não podemos tratar da pauta de proteção à infância, sobretudo o enfrentamento à violência sexual, cada um na sua caixinha. Todos precisam estar atenados de quais formas esse crime ele acontece. E o conselheiro tutelar, ele vai aplicar essas medidas, ele vai aplicar também medidas de responsabilidade aos pais, são as medidas pertinentes. E até porque o conselheiro tutelar ele não tem condições de ficar fazendo um patrulhamento ostensivo, né? Então, esse patrulhamento tem que ser feito pela própria sociedade, porque é impossível, é humanamente impossível, até pela quantidade de conselheiros que se tem, você evitar esse tipo de crime, porque você não vai estar em todo lugar para ver, obviamente. Exatamente. Né? Ainda mais crimes silenciosos como esses. Como esse. Por isso que na proteção integral, quando ela foi estabelecida, na nossa Constituição Federal, artigo 227, ela vem justamente asseverar que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com absoluta primazia direito à criança e adolescente. Direito à proteção à infância, direito à convivência familiar comunitária, à saúde, educação e etc. E este artigo, que é onde nasce a doutrina da proteção integral, ele é reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. Então, o primeiro dever é da família. Então, os pais precisam perceber que o comportamento dos seus filhos está dando sinais de que algo está acontecendo. Crianças que estão sendo vítimas de abuso, elas mudam completamente. Elas passam a ser mais agressivas,
elas passam a ser mais chorosas, elas são envergonhadas, elas têm medo. Agora, infelizmente, os pais, às vezes, não dão a devida importância aos sinais. Ainda tem relato de quando a criança busca e conta por ser um irmão, a irmã, o próprio pai, padrasto, madrasta, mãe, porque vem de todos os níveis de parentesco. Aí a família, às vezes, não consegue acreditar. Não é porque fulana é fantasiosa, ela cria histórias. E isso é o que nós precisamos combater. Se a criança teve a coragem de falar, de externar, tem que correr e pedir socorro, tem que correr e pedir ajuda. Até se ela não falar, não externar, mas você observa que o comportamento daquela criança, ela mudou, daquela adolescente mudou, você precisa buscar ajuda. Aí, às vezes tem medo até do próprio abusador também, né? Porque eles ameaçam exatamente. também. E aí, olha a diferença. Ah, não, mas por que você não gosta? Eu vou exemplificar aqui, né? Ah, por que você não gosta do seu tio? Por que você não chega mais perto da sua tia, né? Não, não pode, né? Às vezes acaba empurrando a criança ali. Abrace fulano, então, abrace, porque você não quer. Insistindo nessa atitude que talvez já seja ali um indício que a criança mostre que ela está sofrendo um abuso, né? Perfeitamente. E olha, na própria escola, onde a gente consegue encontrar muitos relatos, os professores, eles têm uma visão mais aguçada da coisa, porque ele tem o dia a dia convivência com aquela criança. Então, sabe que o comportamento mudou. Então, o conselho tutelar tem sempre reforçado as escolas através de palestras, visitas. Pelo menos eu, quando fui conselheira tutelar, eu tinha essa missão de estar sempre conscientizando os nossos educadores, diretores das unidades educacionais, que confiasse sempre buscar o conselho tutelar. Até porque o próprio estatuto, ele determina uma obrigação. A escola, quando identificar ameaça ou suspeita de violação, de violência física, sexual, psicológica com criança e adolescente, tem o dever de comunicar ao conselho tutelar. Isso é uma obrigação. Então, a gente consegue encontrar casos absurdos que a escola quem identifica. Vereadora, e a gente vê também que há ainda nesse mundo, na verdade, cada vez mais com o advento de redes sociais e a facilidade que crianças têm a uso dessas ferramentas, a sexualização cada vez mais precoce de crianças e de adolescentes. Como é que a senhora, como uma vereadora que é conservadora, que é evangélica, tem visto e tem defendido essa situação, tipo a abordagem que deve ser feita nas escolas? Como é que a senhora avalia o atual momento e o que acredita que deveria ser de ideal realizado nessas escolas com relação a isso? A gente precisa cada vez mais falar sobre adultização infantil. Infelizmente, existe hoje uma prática muito comum com o advento das redes sociais, os aplicativos estilo TikTok, que vem criando algumas competições de danças. E essas danças que as meninas e os meninos hoje, ultimamente, eles têm praticado, são danças que fazem, inclusive, apologias ao sexo, né? Inclusive, músicas cantadas por Anitta, exemplo, são músicas totalmente de cunho mais sexualizado. E isso termina aguçando a sexualização precoce das nossas crianças, a erotização precoce das nossas crianças. E isso é preocupante, porque nós que defendemos a proteção da infância, a gente defende a inocência da infância. Criança, ela não namora nem de brincadeira. Não pode existir esse tipo de flexibilização, mas, infelizmente, no seio familiar, hoje, ou por falta de conhecimento, por pura ignorância ou por pura negligência mesmo, não se tem mais feito essas observações. E a criança, cada vez mais cedo, ela tem perdido a sua inocência e o seu direito de brincar, e de brincar de forma lúdica. E aí, eu chamo a atenção dos pais para acompanhar a vida dos seus filhos, principalmente na internet. O que é que essas crianças estão olhando? Porque a internet, ela não é terra sem lei. Os mesmos instrumentos que são utilizados para ameaçar a segurança das nossas crianças, existem meios também para protegê-las. Então, os pais podem baixar aplicativos que venham inibir essas crianças a acessarem sites pornô, por exemplo, como Xvideo, que hoje é o que é mais comentado dentro das escolas e é um site totalmente agressivo com relação à pornografia. O abuso sexual, ele acontece com atos libidinosos, com toque, mas existe hoje uma nova forma de abuso sexual, que é
o acesso virtual à pornografia. Então, a criança que vê isso, que busca isso, ela está sendo vítima de um abuso sexual. E a família é responsável, é dever da família proteger. Então, criança, minha concepção, criança não era nem para ter um aparelho de celular. Nossa, Ainda mais aí sem, é um sonho. Ainda mais sem monitoramento, porque é uma arma, né, que a gente entrega. Então, como vereadora, eu sou autora da Lei 7.412, que criou no município de Natal o Centro Municipal de Referência no Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual, para evitar, Júlio, a revitimização que nós tínhamos. A criança sofria uma violência dessa em casa, aí ela contava, criava coragem e contava para o responsável. E este aqui vinha ao Conselho Tutelar e relatava o fato com a criança ouvindo. Daqui ia-se para uma delegacia especializada na proteção da criança, que é a DCA, contava-se novamente essa história e a criança ouvindo. Por último, no Instituto Técnico Científico, para se fazer as comprovações legais do fato, enfim, de novo, revitimização. Então, a revitimização só se resolve com a escuta qualificada. E essa escuta qualificada hoje acontece aqui em Natal, no Centro Municipal, que é do projeto Abraçar. Hoje, a criança, adolescente, vítima de abuso, ele vai adentrar nesse lugar, ele vai ser recebido por médicos, vai fazer a parte da profilaxia, vai ser o atendimento psicológico no mesmo dia, tudo integrado, multidisciplinarmente. Vai ser também acolhido pela equipe que vai estar lá, da Polícia Judiciária, que vai em busca já de encontrar logo este criminoso, para que tão logo ele possa estar pagando pelo crime que ele cometeu. Vereadora, para além dessa questão do abuso sexual em si, a gente comentou sobre a internet, etc., e me veio à cabeça também essas questões desses desafios, né? E eu gostaria também de saber a sua opinião sobre isso, né? Acaba que as crianças e adolescentes ficam também, né, à mercê desses novos desafios e à mercê até de perder a vida, né? Então, nós começamos um projeto chamado Araceli, dentro do Tenda da Proteção, em parceria com o projeto Lona da Alegria, através dos palhaços Bistec e Bochechinha. E nós vamos às comunidades de Natal e buscamos sempre as comunidades mais carentes, que têm indícios fortes da questão do abuso sexual. Lembrando que, embora é alarmante você saber que a cada 1 hora 3 crianças estão sendo abusadas, mas o mais alarmante ainda é que esse número ele está subnotificado. Isso é a criança, é o adolescente que venceu a barreira e conseguiu contar a sua história. E muitos não conseguem. A gente tem relatos, quando a gente reúne a rede, aí sempre um vem contar casos que já aconteceu. Nesse último, mais propriamente, que nós realizamos semana passada, eu participei como palestrante, uma mãe, né, um homem já adulto, não suporta cheiro de laranja. E só teve coragem de contar para a mãe agora, aos 40 anos de idade, um homem que era abusado por sua babá na infância. E a mulher sempre estava fazendo um suco de laranja e ele não suporta o cheiro da laranja, porque lembra o trauma que sofreu na infância. Então, medidas de conscientização. Né? A gente vai, vestidos de palhaço, orientar as nossas crianças e adolescentes. Primeiro, que criança, né, adolescente abaixo de 14 anos, não beija nem na boca, não pega na mão, que não é todo tipo de carinho que é demonstração de afeto e de amor. Carinhos que deixa com medo, com vergonha, aflito, não é carinho, é um ato criminoso. Que nas intimidades da nossa criança, se a criança já tem a independência de tomar banho sozinha, não precisa ninguém tocar mais nas suas intimidades. A intimidade é dela, ela é quem toca. Para que ela comece a perceber qual é o tipo de carinho que é apropriado e o que não é. E a gente faz isso através do sinal verde, vermelho, amarelo, para conscientizar cada vez mais as nossas crianças. Só tem como combater o abuso com conhecimento, realmente é falando. E é muito difícil lidar com estes casos que chegam, né, e são diversos. A gente tem relatos, por exemplo, de mães grávidas de próprio filho. Nossa. E a justificativa, o filho é autista. E para acalmar, tinha relações. A nossa família, as famílias no nosso contexto social, elas estão doentes. Isso é uma grande verdade. A gente precisa trabalhar a reconstrução dos valores familiares, que está se perdendo pelo tempo. Você não vê mais, hoje, quando uma criança, né, ela começa a fazer essas danças, erotizando, mostrando o seu corpo,
Não tem mais aquela conscientização da família de que ela está expondo a criança ao perigo. Eu digo muito aos pais, cuidado, não postem foto dos seus filhos com a farda da escola onde eles estão estudando. Se possível, nem postem, porque hoje em dia está tão difícil. Existe uma rede de pedófilos que estão entrando nos joguinhos do Roblox. É jogos feitos para criança. E tem o chat. Eles ficam conversando virtualmente. Esses pedófilos se passam por criança, falam a mesma linguagem deles e depois, aí, troca aí teu número do Zap para a gente continuar compartilhando os códigos do jogo de forma mais precisa, só nós dois. E aí a criança não tem alerta, o discernimento ainda. Não tem a maldade. Não tem a maldade, é um sem desenvolvimento. Sim. Compartilha seu número de WhatsApp e aí começa a ter os abusos acontecendo ali. E quando entra nesse ciclo aí é complicado, né? Começa a ser chantageado também, isso. Criança. Já sei onde você mora, sei onde é que é a tua casa, sei onde é que tu estuda. Se você não mandar tal foto, vai acontecer. É complicado demais. Vereador, um tema muito importante, mas temos outros também para tratar aqui, né? Apesar de o tempo ser curto, a gente pode falar sobre muita coisa ainda. Está em curso lá a SEI das invasões lá na Câmara Municipal. A senhora membro, participa lá da SEI. Queria saber como é que está o andamento, o que já foi apurado até o momento e a avaliação que a senhora tem feito do trabalho da SEI até o momento. A gente está começando a concluir a primeira fase da SEI. Né? A SEI das invasões, ela vem investigar não só aquelas invasões que aconteceram nos supermercados, né? Os movimentos que adentram ali e só sai se tiver com qualquer tipo de cesta básica, é como se fosse uma extorsão, né? Cheguei aqui, o que tem aqui é meu, eu só saio se você me der. É mais ou menos isso que o movimento faz. Esse movimento de luta por bairros, ruas e etc., luta por moradia, despertou em nós a possibilidade de haver alguns interesses difusos e até obscuros dentro deste movimento. E aí foi o que foi despertando esta SEI para trazer mais investigações. Se o movimento luta tanto por moradia, então vamos agora saber quantas casas foram conquistadas através da luta deste movimento. Qual é o déficit habitacional aqui no município de Natal? Quais são as estratégias que a Secretaria SEAP de Habitação tem para diminuir esse déficit por moradia, né? E por que o movimento que conquista moradia para a população deixa esse espaço, este ambiente e vai em busca de outro? É uma rotina que não tem fim. Você vê várias ocupações hoje, tem o Olga Binário, tem da própria casa hoje do Padre Tiago Tyson. E quando você vai ver, são grupos que foram também beneficiados já lá atrás. E aí, aonde está o pulo do gato e onde foi que aguçou a nossa curiosidade? Por que essas pessoas que foram beneficiadas hoje estão pedindo novamente moradia? Porque é o outro membro familiar. A família conseguiu agora a sua unidade habitacional, mas dentro da casa tem um que já ficou de maior, que agora quer a casa dele. Tudo bem. E vem outra linha de investigação que a gente precisa esclarecer. Essas famílias que moram um determinado período curto nestes imóveis, que conseguem através dessa luta, e deixam ou vendem por um valor irrisório, ou abandonam essas casas. Então, existem linhas a serem investigadas e respondidas acerca de um pagamento tipo de um condomínio. Você tem que pagar mensal uma taxa específica para continuar morando naquele imóvel. Se isso realmente acontecer, isso aqui a gente está no mundo das suposições, supostamente porque foi algo que já foi dito. E até se agora isso não tem nenhuma comprovação documental disso. Não. Certo. Está na fase agora que eu digo, está começando a chegar na fase de finalização da primeira etapa, porque vai começar a chegar agora as respostas. Sim. Nós fizemos questionamentos formais à Secretaria de Habitação, que vai provavelmente pontuar algo neste sentido. Nós vamos receber também ainda respostas da própria Secretaria do Meio Ambiente. E agora nós chamamos a Polícia Civil, né? Delegacia Geral de Policiamento Civil aqui do Estado, para nos relatar se já existe instauração de processo investigativo a respeito de tudo isso. E aí, enfim, um dado, inclusive, que eu vou dar do meu tempo de conselheira tutelar mesmo, que foi o que me aguçou, me despertou para entender melhor estes movimentos. Eu
tratei de uma situação de uma família que vivia numa situação de vulnerabilidade habitacional. Ela tinha um risco premente, porque morava em uma comunidade, era uma casa praticamente de papelão, né, que passava o esgoto na porta da casa dessa senhora. Ela já havia sido mordida 2 vezes por gabiru. Tamanha era o contexto social difícil que ela vivia. E eu lembro que foram 4 longos anos que o colegiado da região oeste de Natal lutava pela garantia de moradia para essa família. E graças a Deus essa família conseguiu no Vilagem de Prata seu apartamento, coisa mais linda do mundo. 1 ano depois, essa senhora está de volta no Conselho Tutelar, dizendo que não estava mais morando no apartamento, que tinha vendido por R$5.000. Então, como é que pode isso acontecer, sabe? Todo o trabalho dos conselheiros, assistente social, tudo. E assim, pode vender? É uma coisa que é ilegal, sabe? E eu acho, é uma suspeita minha. Eu acho que isso é uma prática corriqueira. Não sei. A SEI vai me responder se é ou se não é. E como a senhora recebe as críticas que são feitas por parlamentares da oposição à instalação da SEI? Eu vejo que há uma preocupação. Agora, qual é o medo? Qual é a resposta que podemos ter no fim disso tudo que esteja preocupando este parlamentar? Que eu acho assim, se nós estamos naquela SEI, é porque a gente precisa que aqueles questionamentos sejam respondidos. Se você participa da SEI, seu intuito é porque você também tem interesse que alguns questionamentos, a sociedade como um todo de Natal, seja respondido. Então, se você está lá para tentar impedir que ela prospere, você está no lugar errado. Porque se você está lá, você quer investigar. Mas se você está para tentar impedir, atrapalhar que a SEI não dê continuidade, é porque você está com medo. Sabe, de alguma coisa que não quer que venha à tona. Aí é uma interpretação lógica minha. Se você vai até um tribunal de justiça, perde na primeira, perde na segunda, ainda quer insistir com esse negócio, está querendo esconder o quê e de quem. Agora, vereador Camila, existe também a possibilidade ali que esses movimentos sejam financiados. E esse seria mais um objeto ali de investigação. A senhora acredita nisso? Que eles possam mesmo estar sendo financiados de alguma forma? Acredito. Inclusive, na nossa última reunião, eu fiz um questionamento perguntando à vereadora, na época, Natália Bonavides, ela participou assiduamente da ocupação que até hoje existe ali no Conjunto Parque dos Coqueiros. Tem uma ocupação ali e, olhe, ela já está no seu 2º mandato de deputada federal. Existe no dossiê que já recebemos da secretaria, tem um relato de uma visita que foi feita de fiscalização da CEMUB, porque o local onde que eles estavam era irregular. Então, houve essa intervenção da Secretaria Municipal, né, no seu poder de polícia administrativamente. E no relato mesmo, quem junto com os líderes daquela ocupação, era então a vereadora Natália Bonavides. Então, ela participa assiduamente, é uma bandeira de luta dela, ela defende, né? Ou melhor, ela diz defender isso. Quanto recurso já foi destinado por parte do mandato da deputada federal hoje para que esse déficit habitacional em Natal fosse reduzido, fosse sanado, né? Essa pergunta que a gente terminou fazendo na última reunião e nós não tivemos ainda a resposta e a gente acredita que teremos. Então, esse a gente tem, assim, a certeza absoluta porque está documentado a participação. Mas eu acredito que tem, sim, financiamento de pessoas, de personalidades, de autoridades. Aí a SEI é mais uma resposta que a SEI com certeza vai trazer para a sociedade. Bora aguardar as investigações. Agora, rapidamente, né? 2026 chegando, antes que estoure o tempo, Andresa me corte. A vereadora Camila Araújo já foi candidata a deputada, né? Também. Qual o plano para 2026? Permanece no União Brasil? E segundo, para que cargo vai disputar? Qual cargo vai disputar em 26? Permaneço no União Brasil e colocarei meu nome à disposição para deputada estadual. Deputada estadual. Mudou, né? Na passada foi para federal. Foi um convite de Paulinho Freire, que é uma pessoa que tem uma visão de águia, enxerga lá na frente. Eu até dizer, Paulinho, como é que Andresa, repare, eu cheguei na Câmara com 2.447 votos. Eu estava indo para o 2º ano de mandato de vereadora. Paulinho disse, amiga, venha somar comigo na nominata de deputada federal. Digo, rapaz, tu acredita mesmo, Paulinho? Se você tem, não sei se chance para chegar, mas de ter muito voto, tem. E a gente achava que eu ia ter ali 10 mil votos, ia somar.
e a gente bateu quase 30 mil votos nessa nominata, né? Então, fui para somar no partido a convite de Paulinho Freire, mas agora eu vejo que o caminho está mais pavimentado para chegarmos até a Assembleia, nosso desejo é esse, e o partido vê isso com bons olhos e a gente está construindo esse caminho. Gostou da federação com o PP? É positiva para vocês de União Brasil? Trouxe um peso, né? O União Brasil já era um partido grande e agora ele ficou maior ainda. Com certeza, abre-se mais possibilidades, né? Mais dificuldade cada vez também? mais competitivo. Mais desafiador, obviamente, né? Porque o União tinha apenas 2 cadeiras na Assembleia, com a federação, com o PP, passa a ter 3 cadeiras. Então, realmente fica mais desafiador. Mas a gente tem coragem para peitar e ir para a rua, gastar sola de sapato e convencer o eleitor potiguar de que temos uma boa proposta para eles. Maravilha. Vereadora, quero agradecê-la. Muito obrigada pela gentileza de estar conosco aqui, que a gente possa, cada vez mais nesse mês, não só nesse mês, mas no ano como um todo, né, trazer aqui essas questões que são importantíssimas, principalmente com relação à exploração sexual, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E obrigada pela gentileza de estar conosco e pelas informações. Obrigada, Andresa, Júlio, pelo espaço, pela confiança, né, de estar aqui. Eu reforço, pai, mãe, você é responsável. Observe o comportamento dos seus filhos, não negligencie quanto à inocência da sua criança, deixe cada uma viver a fase que lhe é necessário ser vivido e combata junto comigo o estupro de vulnerável. Criança não namora nem de brincadeira, criança não beija na boca. Isto é uma responsabilidade sua, pai e mãe, de garantir esta segurança aos seus filhos. Olha, quem está mandando um alô para você aqui, viu, vereadora? Para a senhora, perdão, a intimidade. Foi o Bruno da Milatec, ele está falando aqui, parabéns, vereador, orgulho do meu bairro Nordeste, olha aqui. Obrigada, Bruno, beijo forte no seu coração. Maravilha. Portanto, gente, conversamos com a vereadora Camila Araújo, trazendo aí esse importantíssimo tema, né, que perpassa aqui a nossa sociedade, que a gente tem que discutir sempre, que a gente tem que levar a informação a você que é pai, a você que é mãe, a você que é responsável, enfim, a família como um todo, né? Independente, às vezes não é seu filho, mas você observa também. Exatamente. E acaba chegando nesse diagnóstico, né? E pode salvar a vida, pode salvar a criança, né? Salvá-la de um trauma, né? Como a vereadora comentou, né? 40 anos, um moço ali com um trauma, né? E é a partir desse momento que ele vai poder ali expressar, né, toda essa questão que viveu na sua infância. Enfim, gente, mais uma vez agradecendo a presença da vereadora Camila Araújo. 11 horas e 40 minutinhos, antes de a gente ir para o intervalo comercial.